Salve, salve, rapaziada! São Paulo campeão. Você aí que zoava aí o torcedor São Paulino, acabou. Agora a galeria tá completa, não tem mais o que falar. São Paulo campeão da Copa do Brasil 2023. Parabéns, São Paulo, parabéns, torcedor São Paulino. Homenagem aqui pra gente. Você que está nos acompanhando, muito obrigado. Querer aquele agradecimento a Deus por mais uma oportunidade de a gente estar aqui. A minha família, os meus amigos que sempre têm nos apoiado com mais um episódio aí. Não poderia deixar de agradecer também aos meus apoiadores. A JV Advocacia Militar, doutora Joyce, que tem sempre apoiado aí o nosso podcast. Então você, policial militar, policial penal, que precisa aí de uma representação jurídica, chama lá a doutora Joyce e o escritório JV Advocacia Militar. Tenho certeza que ela vai representá-lo da melhor maneira. A você também, que tem um negócio novo ou não tem as mães igual eu de mexer nas mídias, chama a Ju Social Media também. Tenho certeza que ela vai poder te ajudar. E não posso deixar de lembrar também da barbearia Jordan Black, que está sempre cuidando aí do penteado do Didio. E sem mais delongas, vamos iniciar o nosso podcast com ela. Ela que trabalha na Indurb, no setor de educação de trânsito. E aproveitando essa semana, que é a Semana Nacional do Trânsito, a Nauá. Nauá, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Oh, pois não, uma felicidade estar aqui. Tenho acompanhado desde o começo, eu fiquei super feliz pelo convite. E é sempre bacana falar mais uma vez do quanto é importante a gente pensar no trânsito para que isso seja um ganho para a nossa vida e que a gente tenha uma vida cada vez melhor e mais feliz, sempre com qualidade de vida e sem acidente de trânsito. Que legal. Eu que fico muito feliz por você ter aceito o convite, né? Agradecer também aí o Coronel Kitazumi ter liberado a Nauá aí pra gente aqui, pra estar falando desse tema que é tão importante, né? Sim, sim. O trânsito permeia todos os aspectos da nossa vida, né? Veja, o ser humano, desde sempre em sua história, ele se locomove, né? Primeiro a gente se locomoveu em busca da comida, atravessando até continentes, e depois, agora mais, vamos dizer assim, com uma base em nossa casa, a gente vai sempre para o trabalho, a gente vai para o nosso lazer. Então, sempre a gente está em trânsito. Em casa, a gente sempre está em trânsito, né? Então, o trânsito ele é um dos pilares da nossa vida, né? E aí, a preguiça foi um dos nossos propulsores, porque com a preguiça de caminhar longe, a gente inventou a roda, e com a roda os veículos, e que foram um instrumento de grande ganho para a gente em tecnologia. O automóvel, o veículo, ele é uma extensão do nosso corpo aí em nossos deslocamentos, né? E isso também, como tudo na vida, tem seu lado positivo e negativo, e é isso que a gente pode falar hoje. Com certeza. Vamos conscientizar essa galera aí, né? E queria aproveitar para dizer para vocês que estão nos acompanhando que o chat está aberto. Pode mandar as perguntas para a Nauá, tenho certeza que ela vai responder a todos vocês. Então, qualquer dúvida, manda para a gente lá. E, na medida do possível, a gente vai fazendo a leitura aqui para vocês. Beleza? Nauá, eu costumo iniciar os programas, você acompanha a gente desde o início. Você deve ter visto. Saber mais, assim, como que foi a infância, assim, da Nauá? Quais eram os seus sonhos? O que você pensava em ser? E como você acabou se encontrando na Indurb, vamos dizer assim? Então, a gente é a somatória das nossas experiências anteriores, né? E tudo combinou, parece que para eu estar aqui nesse momento. Pelo lado da minha família materna, a gente tem um pé bem grande na cultura caipira, né? Então, os meus tios faziam a roda de violão no pé do sítio e contavam muitas histórias, né? A minha avó paterna, ela era uma grande professora, né? Então, esses dois aspectos me levaram a entrar no setor de educação para o trânsito. Eu entrei na Indurb, na assessoria de comunicação, quando eu terminei de fazer relações públicas lá na Unesp. Isso nos idos de 1997. Fiquei uns 3 anos e com a mudança do código, né, em 98, 99, que criou a possibilidade da municipalização das multas de trânsito, né, com a consequente criação do setor de educação,
eu comecei a ver o setor de educação com grande apreço, comecei a gostar e, naturalmente, acabei passando para o setor, né? E, a partir daí, também, depois, fiz pedagogia para melhorar a minha atuação, né, no caso. E hoje a gente tem esse cabedal, vamos dizer assim, de atividades onde a gente procura, né, enfocar todos os públicos, desde o infantil até a terceira idade. O infantil com a contação de histórias. Hoje fui numa escola que foi uma graça, aliás, né? Sempre pegando todas as histórias aí clássicas, né? E transformando aí, pegando um gancho para a educação para o trânsito, né? Falando do conceito da faixa de pedestre, do uso de cinto, né? No fundamental, a gente tem aí do 5º ano até... aliás, do 2º ano até o 5º ano, a gente tem o Teatro de Fantoche, com a peça E Agora Maria, que fala também todos da conduta preventiva, mas com ênfase no cinto do banco de trás, né? Essa peça, inclusive, ela veio de uma remodelação de uma atividade, de uma peça que era da polícia, né? Que lá em 98, também em 99, a Polícia Militar, junto à Endurbe e a Unesp, fizeram uma parceria, um convênio, em que eles desenvolveram uma estrutura de teatro, né? Os bonecos, para falar com as crianças. Quando houve, vamos dizer assim, os policiais se aposentaram e saíram desse programa, eu acabei assumindo, e a gente ficou com essa peça que chama E Agora Maria. Para os adultos e até a terceira idade, a gente faz diálogos, né? Eu não gosto de chamar de palestra, porque às vezes fala assim, poxa, vai falar uma palestra sobre educação para o trânsito, né? Então fica uma coisa um pouco pesada. Parece que o convidado já vai não querendo ouvir. Deus, Então, a gente vai conversando e a gente gosta muito de brincar, né? Fala assim, olha isso que está acontecendo, você acha certo? E faz várias dinâmicas. Inclusive, uma delas, Giovana, eu não sei se já teve essa abordagem alguma vez, né, com o pessoal que você autuou ou com quem você conversou sobre isso, né? A gente levanta, faz uma dinâmica de ver quantas pessoas, quanto do poder público é implicado num acidente de trânsito. Então, teve um acidente de trânsito, foi lá o SAMU, foi lá a viatura da polícia, e foi um familiar, e 4, 5 pessoas pararam e congestionou naquela hora, e dessas pessoas vão levantando, e daí a pessoa tem a dimensão do quanto um acidente atrapalha a vida da cidade. Porque daí, se uma pessoa se machucou nesse horário, o SAMU não pôde ir porque ela está ali, atendendo um acidente de trânsito, né? Um acidente que, aliás, nem é acidente, né? Vamos dizer, acidente, né? A gente estava falando isso aí antes de começar, né? Porque, assim, se você sai de casa com a mente que você tem que ter a prevenção no trânsito, então você já se resguarda para que não haja, né? Se você tem um comportamento agressivo, isso não é um acidente, né? Isso aí é uma consequência da sua postura, né? Seja por imprudência ou negligência, né? Sim. Você está dando causa àquele acidente, né? Sim. E essas são mais ou menos as nossas atividades. Você me falou da infância, né? Como eu comecei na Endurbe, daí passei para o setor de educação. E nessa minha vida, lógico, como todo brasileiro, né, como acho que todo mundo no mundo, a gente tem alguns casos de pessoas queridas que faleceram ou se machucaram muito no trânsito, né? E isso me afetou bastante, né? E é o que eu não quero para o meu filho, né? Meu filho Benjamin, que hoje tem 5 anos, então eu não quero que ele tenha um problema de saúde, né? Ou que a sua vida seja abreviada por uma coisa que pode ser evitada, né? Eu quero vida longa e feliz, não só para ele, mas para como os nossos amigos aqui bauruenses, para que todo mundo, né, que viva feliz e sem acidente. Porque ser sequelado de um trânsito é complicadíssimo, né? Morrer é complicado. Agora, se você ficar com uma sequela permanente do trânsito, é pior ainda, né? A gente sempre fala aos jovens, por exemplo, né, que, infelizmente, o nosso país ele é muito ingrato com as pessoas que não têm uma certa mobilidade. Então, a gente chama
esse pensamento, essa visão de que, assim, hoje nós estamos aqui, nós estamos andando, está tudo tranquilo. Agora, você imagina se você precisasse usar uma cadeira de rodas, o quanto isso ia complicar a sua vida, né? As calçadas que não são adaptadas. Hoje, a maior parte dos prédios eles estão saindo com acessibilidade e devem sair com essa acessibilidade. Só que até então, e os prédios que não? Como é que você vai fazer? Se é uma doença que você não tem como evitar, né, a gente maneja e vamos. Agora, é um acidente, um sinistro de trânsito, por que não, então, evitar para que a gente jogue essa possibilidade para longe da gente, né? Então, esses acidentes me marcaram muito, é isso que eu quero para o meu filho e não quero para mim também, né? Não quero ver, porque é horrível ver um acidente, né? E tudo isso leva com que a gente faça do nosso trabalho com uma força bem grande, né? Que a gente tente com isso, com que essa mensagem da conduta preventiva chegue a todas as famílias, né? Através da criança, através da pessoa que ouça os nossos diálogos, né? Para que ela repense a sua conduta, né? E assim a gente faça uma mudança, né? Porque as mudanças, às vezes, podem ocorrer de um pequeno movimento, né? E aí reverberar sobre toda a nossa cidade, quem sabe, né? Sim, eu também acho que você tratar de maneira preventiva sempre é a melhor solução. É porque, assim, né, Giovanni, as pessoas, olha só, as pessoas encaram, hoje a gente encara, até eu, né, durante um tempo, encarava o trânsito como se fosse uma coisa normal. É normal eu chegar aos 18 anos e fazer a transição, né, do jovem, a minha transição para um carro. Engraçado que a gente olha assim algumas tribos que vai lá lutar né, com uma onça, enfia a mão no formigueiro, nossa, que terrível, e acha que dá a chave na mão do jovem e isso é tranquilo. Né? Mas, na verdade, a gente tem que pensar que não, é uma mega responsabilidade. É 1 tonelada o carro. Né? A moto, uma velocidade enorme. Né? E que isso pode afetar muito. Né? Então, a gente precisa não naturalizar tanto. Né? Achar que aquilo todo mundo pode ter. Né? Assim, vamos dizer assim... pode usar de qualquer jeito, né? Você acha que deveria ter uma transição melhor para essa nova etapa, essa nova fase? Seja no momento assim de habilitação, seja talvez até, por exemplo, vocês lá já começam a dar palestra, apesar de você não querer chamar assim, né? Desde as criancinhas, né? A gente vai lá, conversa com elas, dá aquele puxãozinho de orelha no pai e na mamãe, que isso aí já ajuda bastante e já vai crescer mais sabendo o que deve ser feito, né? Educada no trânsito. Você acha que essa educação no trânsito, ela seguir uma escala realmente ali de fundamental ensino médio, para essa transição de habilitação, a hora que ela chegar nessa fase de 18 anos, ela tá mais assim no cotidiano desse jovem? Eu acho que assim, ó, o tema educação para o trânsito, ele é indicado como tema transversal, né? Mas eu sei que é difícil para a rede municipal, rede estadual de educação, inserir realmente no seu currículo, né? A gente do setor de educação, inclusive, a gente tem um curso que mostra aos professores que isso pode ser feito de uma maneira não sofrida. Pode ser o conteúdo dela, inclusive, para quem nos assiste como educador, se quiser, a gente orienta nesse sentido, né? De que não precisa, vamos dizer assim, gastar uma energia enorme para fazer um novo conteúdo. Você pode usar a sua aula normal, só que daí, ali você encaixa o tema trânsito, né? Por que não no português, vamos um exemplo, né? Se estiver falando sobre verso, se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Por que não daí chamar uma discussão sobre as ruas? Você vem pela rua, você vem andando, você atravessa na faixa de pedestre, né? Você puxar esse gancho e fazer com que a criança, o adolescente esteja mais atento. Se tivesse, vamos dizer, esse conteúdo nas escolas, seria bem bacana, né? Mas isso não diminui a importância fundamental da família já começar
também a fazer esse questionamento dentro da família, né? A gente pensar, né, nos nossos entes, em como esse trânsito precisa ser melhor, para que daí a escola apoie nesse pensamento e daí o governo, né, o poder público estabelecido também reforce, né? É uma coisa que tem que ser em conjunto. A escola ela tem que ser extensão realmente da educação que já vem dentro de casa, realmente, né? Sim, porque pensa, ninguém quer perder um filho. Quem Com quer perder um certeza. filho, né? E às vezes a gente vê, teve um acidente que me marcou, não vou lembrar onde, mas de uma mãe que ela chamou o menino estava do outro lado da rua, uma criança de acho que 4 anos de idade, e o menino veio e não viu que o carro estava vindo. E o menino faleceu, né? Era uma rua tranquila. Infelizmente, hoje já não tem mais rua tranquila, né? Mas olha que ato, né, que falho, vamos dizer assim, né? Poxa vida, não pensou no acidente. Mas a gente tem que estar sempre pensando que... assim, eu lembro quando eu fazia colegial, eu jogava muito mal, inclusive vôlei, mas a professora falava sempre isso. Na dúvida, vai, né? Vai na bola, pega na bola, né? No trânsito é o contrário. Não vá, Na né? dúvida Não fica. faça, fica. Né? Porque é a sua vida que está ali em jogo, né? Então a gente tem que trabalhar todos juntos, né? Não só a escola contra a família, como o governo, para que a gente possa realmente dar uma mudança, né? Hoje eu estava ouvindo um curso sobre trânsito que o palestrante falou: todo ano é um ginásio de futebol. Hoje, inclusive, eu estou meio combinante com o São Paulo, sem querer. Solidária. Bem em comemoração solidária. Meu pai, que é São Paulino, feliz da vida. Mas todo ano, um ginásio de futebol é morto em acidentes de trânsito. São 50 mil pessoas. Gente, É hein? muita gente. Né? A gente Poxa até estava vida. conversando, né? A gente deu uma breve pesquisada em quantos acidentes a gente teve aqui em Bauru. Só nesse primeiro semestre já são mais de 800 acidentes, né? É um número muito grande. Lógico, dentre eles estão atropelamentos, queda de motocicleta, que tem muito motociclista aí se arrebentando na cidade, carro versus carro, carro versus moto. Você acha que essa geração como um todo que está vindo aí, você acha que ela tem que se conscientizar melhor? O que você acha que gera todo esse acidente na cidade? Como um todo, né? Não é um caso exclusivo de Bauru, né? Infelizmente, no mundo inteiro. Sim. Então, olha, não sei, pela minha visão, vamos pensar assim, ó. Hoje a gente tem um número de habitantes muito grandes em Bauru, né? Muito grande em Bauru, né? As pessoas estão migrando do campo para as cidades, então cada vez mais os centros urbanos estão movimentados, né? Então cada vez mais a gente está disputando o espaço, sendo que a gente precisaria estar compartilhando o espaço, não A cidade disputando. parou de crescer em termos de território, porém população ela tem aumentado, então... Sim, e daí dá os problemas, né? Porque todo mundo quer chegar primeiro lá no seu destino, né? E não é assim, né? A gente precisa entender o coletivo ali, né? Porque na rodovia as coisas funcionam mais, por exemplo, quando você dá seta, e aqui em Bauru, quando você dá seta, a pessoa não, aqui na via urbana, a pessoa não dá, não deixa você entrar, né? Na rodovia, se você, qualquer coisa, a velocidade é alta, você bate, daí dá um problema todo, né? Aqui na cidade nem tanto, né? Vamos dizer, o risco do acidente é um pouquinho menor em função da velocidade menor. Mas a gente precisa entender que não só a gente precisa chegar no nosso destino, mas também as outras pessoas precisam compartilhar esse trânsito, né? E a gente, usando as regras, né? Entendendo, olhando para ver o que acontece, né, ao seu redor, olhando no retrovisor, né? Você pode ter um trânsito realmente melhor, né? É conscientização mesmo. A pessoa, é igual você está falando, é pensar no coletivo, não somente nele, né? A pessoa acha que somente ela tem horário para chegar.
né? É assim, a gente recebeu uma carga muito grande da cultura norte-americana, que é uma coisa individualista e mega competitiva. Então, embora no CTB fale que o maior cuida do menor, né? A gente vê que quem tem um carrão não quer deixar um carro inferior a passar porque ele se sente o dono da rua, né? Mas por que, gente, né? Se você deixar o carro passar, se flui melhor, não flui melhor para todo mundo, né? E todos juntos temos que cuidar do pedestre, né? Porque em nenhum momento a gente é só motorista ou só motociclista, né? Então, a gente se colocar no lugar do outro, que uma hora ou outro, o outro somos nós, né? E essa informação de levar a todos também ela é importante justamente por conta disso, né? Porque quando não somos motoristas ou condutores, somos pedestres. Sim. E a importância do pedestre no trânsito também ela é fundamental, né? Usar passarela, usar faixa de pedestre, Sim. né? Olhar para ambos os lados. Parece besteira, né, o que a gente está falando, mas que ocasiona muitos acidentes por a pessoa estar desligada, Sim, desatenta, celular. Celular, pedestre também, viu? Você quer ver reclamação de motorista quando a gente vai palestrar o centro de Bauru? Porque eu sou multado se eu passar no semáforo. Mas lá o pedestre, ele faz o que quer, né? Poxa vida, o poder público, né? Por meio da Endurb, investiu uma grana no semáforo de pedestre e a pessoa vai lá, ela fica no meio da faixa olhando e duelando ali com o carro, né? Daí o carro tem que prestar atenção para ver se não atropela o pedestre, né? Porque ele não quer esperar aqueles segundos, eu não sei, não lembro a quantidade de tempo exata. Mas, enfim, é pouco tempo para que atravesse de uma quadra a outra. Você acha que um temporizador ajudaria? Ou você acha que isso mais atrapalharia do que ajudaria? Sabe aquele temporizador que igual tinha no seu tempo tá mercado terminando lá em ou de cima. atravessar, né? Igual tinha lá em cima, realmente. Assim. Então, olha, Giovana, eu não sei exatamente dados técnicos, mas eu acredito que daí acho que causaria um pouco menos de tensão, talvez, né? Porque o pessoal Não sei, fica né? naquela Pessoa, espera, né? será que vai fechar? Será que vai abrir? Não, com o temporizador você tem o tempo exato, ou que ainda tem para fazer a travessia, né? Ainda dá, ou não dá mais, já vou esperar porque já vai fechar, não tenho por que eu iniciar essa travessia. Mas isso, ó, veja. O temporizador facilitaria, mas o ser humano é uma coisa de louco. Não é. Porque assim, ó, ele tá parado. Isso é verdade. Ele não tá olhando o semáforo dele, ele já tá olhando o outro ali. Porque a hora que aquele ali amarelar, eu já vou passar aqui, ó. Então, se a gente tá tão atento nesse ponto, por que não esperar e já sair? Agora, você veja, quando tem uma fila de carros, ó como a gente é egoísta, às vezes, no nosso comportamento no trânsito. Você tá o primeiro, repara, você tá o primeiro no semáforo. Então, eu tô primeiro, tô lá, tal. Nem tô prestando no outro semáforo, tô prestando aqui. Daí, esse aqui abriu, daí, né, eu dou uma espreguiçada, eu ponho o pé na embreagem, Tenho todo o tempo do mundo, eu tô na frente. Põe a marcha e vou, porque eu passei. Daí, quem tá lá no quinto lugar já tá pistola da vida, porque o não vai dar bonito, tempo dele passar. Então, né, por que a pessoa, quando também não pensa no outro, né? Eu tô aqui, mas então eu vou sair no tempo certo, né? Para deixar que tudo flua atrás, né? Agora não, às vezes a pessoa fica ali, tal. Não é o celular, que também é horrível, né? Que a gente brinca. Talvez, acho que o maior causador de acidentes hoje, acho que é o celular disparado. 400% a mais de chance de ter acidente, né? Eu sempre brinco. Quando eu comecei, né, a falar sobre educação para o trânsito, a gente achava que o demônio do trânsito era o álcool, mas eis que não era. O chefe dos capeta estava vendo aí, né? Que é o celular, né? Que como tudo na vida tem seu lado bom e seu lado ruim. O brasileiro adora uma tecnologia e daí a gente não está sabendo equilibrar, né? Tanto quanto o motorista, motociclista, como o pedestre, né? E no trânsito são segundos que aí fazem com que você não veja o semáforo que mudou de cor, não veja o pedestre, não veja o animal na rua, que também é outro, né? Outro problema, né, que a gente está vendo, né? O mercado pet está crescendo pra caramba, as pessoas não
tem a responsabilidade tanto dentro do veículo como ainda de manter o animal preso em suas casas, né? E o celular, eu não sei como nós vamos mediar isso, né? Porque a gente tem que entender que no trânsito não dá certo. Cara, não, mas eu consigo mediar vamos dizer assim, o celular e a direção. Mas e se acontece uma coisa que você precisa reagir super rápido, daí você não consegue, né? Daí Aquele bate. tempo hábil para reação Não você já tem, perdeu. né? São segundos, né? Com um carro, com uma moto, a mais de 30 km por hora, você já percorreu, né? Aconteceu alguma coisa, você já percorreu e já foi, né? Uma distância e já foi, né? Então, não dá. O melhor é parar, ou se não, dá para alguém que está do lado, não usar, né? Mas tem gente que quer mandar emoticon, quer fazer selfie, quer ver o nervoso e as pessoas fazendo depoimentos, alguma coisa ela fala, ai, meu Deus, a pessoa tem a maior boa intenção, o tema é bacana, mas ela está dirigindo e falando, ai, senhor, né? Ou motociclista, telefone aqui, porque ele acha que se ele não tá digitando, tá tudo certo, né? Porque ele tá dentro do capacete. Não vai tirar a atenção dele. Não, tá tranquilo. Eu entendo que o ritmo da vida da gente pede sempre mais pressa, mas a gente tem que levar em conta se essa pressa vai custar a sua vida ou não, né? Eu sei que, por exemplo, no caso dos motociclistas, precisa da entrega rápida, né? Mas vai valer a pena a sua vida? Rápido a que ponto? A que ponto, a que preço, né? Então, não pode, tá na lei. Quanto que é a mordida da multa? Não lembro. O valor também eu não vou saber dizer. Mas não é barato, né? Não é barato, não. E não deve ser, né? Só aí, pronto, né? O motociclista já perdeu, vamos dizer assim, o serviço da noite, né? Fora os pontos, né? Então, o celular, ele é bacana, mas ele deve ser deixado de lado no trânsito. Como pedestre também, né? A gente tem visto, né, alguns acidentes de pedestre, é só ficar no centro e dar uma olhada, né? Ainda a gente não tem essa quantificação, porque lógico que quando a pessoa bate o carro, ela não vai falar, não, é porque eu estava no celular, né? Não vai falar isso, né? Mas ele realmente atrapalha, né? Demais. Demais. Falando ainda em conscientização, que eu acho que vai girar em torno disso sempre, você falou da cultura norte-americana, né? Que a gente um pouco que copia isso daí de uma maneira mais competitiva. Lá, eles têm uma propaganda, assim, muito forte, né? Que aqui é vedado. Não se pode passar imagens tão fortes, né? Que são ocasionadas em acidentes de trânsito. Você acha que isso poupar, talvez assim, vamos usar essa palavra, o cidadão de ver imagens fortes, ajuda ou atrapalha? Porque talvez, será que se o cidadão ele tivesse consciência de tudo que pode causar, por mais que a imagem seja feia, dolorida, é o que pode vir a acontecer por uma imprudência, negligência do condutor, do pedestre. Você acha que isso ajudaria também? Seria uma forma talvez mais eficiente de levar levando essa imagem para a população, de conscientizar melhor ele? Acho que se tivesse alguns comerciais voltados, né, vamos dizer, ou específicos, de repente, antes do ensino médio ali, Giovanni, acho que funcionaria. Mas o que mais dói, né, o que mais muda, eu acho, no caso de adulto que já tem o comportamento consolidado, é uma parte do corpo doloridíssima da gente. Bolso. Né? Daí muda, sabe assim? Quando dói no bolso, a pessoa fala, nossa senhora, não vou fazer de novo. Né? Mais até que uma imagem chocante, né? Infelizmente, as crianças elas apreendem um comportamento melhor, né? Mas infelizmente os adultos é difícil você mudar, já né? Tem aquele vício, né? É difícil. Já está tão acostumado àquilo, acho que pode dessa maneira, é complicado mudar, viu? E a gente tem visto aí quem utiliza, né, as ruas aí da cidade aí tem visto muita operação, né? Tanto da polícia quanto da própria Enduro com GOT, seja através de pontos de estacionamento, visibilidade, bloqueios, né? Operações de bloqueio de trânsito, né? Às vezes o pessoal acha que é para machucar, vamos dizer assim. Não, é para conscientizar.
é para lembrar você para não cometer tal infração, né? O policial tá ali constantemente fazendo esse patrulhamento preventivo, ostensivo, para te lembrar, não só naquele momento que o policial ou o agente do GOT está ali que você não pode cometer essa infração, mas que nesse momento que você está conduzindo esse veículo, você se conscientizar, ter mais responsabilidade nesse momento, né? Infelizmente, talvez as pessoas acabem não entendendo isso, né? Talvez uma ação em conjunto com comerciais desse tipo ajudaria, né? É igual você falou, talvez comerciais ajude mais com crianças e adolescentes que vão iniciar ensino ainda. médio ali, né? Mas os bloqueios de trânsito, esse patrulhamento preventivo com vista a coibir mesmo, né, essas infrações, surtem efeitos, né? Principalmente cruzamentos. A gente vê que hoje aqui na cidade, a gente conversava antes, né, o cruzamento, por exemplo, das Nações Unidas com Rodrigues Alves. Como é que pode ter tanto acidente ali? Como é que pode ter tanto acidente Cruzamento ali? Uma via bem antiguíssimo. sinalizada. Bem sinalizada. Asfalto novo. Asfalto novo. E o condutor, ele consegue se meter em acidente. Bater ali. A gente tem também o cruzamento da Henrique Save com a Júlia de Mesquita Filho, que infelizmente ocasiona muito acidente ali, né? Eu acho que conscientizar esse motorista seja a melhor maneira. Para evitar sempre, né? As pessoas têm que pensar, né? Assim, que tem essa, né, Giovana? Eu não sei. As pessoas acham que vão ganhar tempo no trânsito, né? Então, às vezes você tem o seu ritmo de dia, saiu atrasado, você quer chuta e vamos, né? Vamos que eu tô atrasado. Mas daí, no cômputo final, você vê que ela ganhou segundos, mas a margem de acidentes cresceu 3 vezes, o desgaste do motor também, o estresse no seu corpo estralou, e daí você chegou lá com segundos de diferença. Quer dizer, o tempo do relógio é diferente do tempo psicológico, né? Com certeza. Então, as pessoas têm que entender, que a gente precisa entender que não se ganha, né, no trânsito tanto tempo assim. E outra, chega atrasado. Porque daí, se você bater, daí são horas, e daí são mais... Hoje, carro não tem mais nada abaixo de... sei lá, né, R$500, né? Então, pensa, não sei, se tem alguém que tá sobrando dinheiro, depois eu passo meu Pix para mandar, porque daí, né, se evitar um acidente, né, você evita aí o gasto dessa grana, né? Assim, poupa a dor de cabeça que você vai ter, né? Aquele estresse, né? Falando nisso, Giovanni, uma coisa bacana, né? Acidentes, né, a gente sempre fala, quando a gente vê acidente, duas coisas. Primeiro, não vamos dizer o assim, tal do curioso. não incorpore a fofoquice no seu ser, né? A gente vive num país, infelizmente, que você presencia um acidente e ao invés de você ajudar, você quer registrar. Infelizmente, estamos nesse ponto. Nossa, isso aí é outra coisa terrível. Porque respeita a família da pessoa, pô. Pode parar na mão da família da pessoa. Quer ser o primeiro a dar a notícia, o primeiro a divulgar. Vê o acidente, sai rapidinho, né? Se puder, daí mais pra frente, avisa que tem um acidente ali e acabou. Agora, se você vê um acidente em si, você parar para ajudar, sinaliza o local, né? Vê se a pessoa está conversando, não mexa nela e liga para o SAMU, né? Isso é muito importante. Porque né, a pessoa, às vezes, ela tá machucada ali no chão. Se a gente, no ímpeto de querer ajudar, já puxa ela, estraga a coluna dela ali, né, no solavanco, né? Então, vê se ela está conversando, se não tem nada obstruindo e chama o SAMU, né? Porque muita gente, às vezes, né, se apavora na hora do acidente, né? Então, é complicado, né? E esse de não registrar, olha, eu quando recebo, eu não repasso, porque é muito dolorido, né? Eu fico pensando, e se fosse da minha família, né? Essas imagens chocantes. Tem que pensar na dor do próximo também. Então, daí né? Poxa vida, né? Isso não é legal, né? Eu vou aproveitar, vou dar uma passadinha lá no chat. O pessoal tem mandado algumas coisas, bastante boa noite. Obrigado, rapaziada, por estar participando. E vou mandar um abraço aí pro Lauro,
E aí, Irídio? Já mandou um parabéns. Jackson Fraga, obrigado por estar acompanhando. Diego Camargo. Ô Camargão, vou ler sua pergunta aqui. O Camargo, ele fez uma pergunta no seguinte sentido. As placas de sinalização, no geral, parecem estar ultrapassadas, antigas. Tem algum planejamento para trocar ou melhorias? Talvez no caso de ultrapassada, eu acho que vai muito do que é padrão ou não, né? No geral, hoje, você sente talvez que a cidade tem pouca sinalização? Não, olha, bom, talvez ele tenha falado ultrapassado de algumas placas, talvez antigas, porque no sentido da legislação elas estão ali Padronizadas. no padrão, O pessoal, aliás, até inclusive eu te convido, né? Como que é o nome do amigo mesmo? Camargo? Do Camargo. Se você, Wellington Camargo. se você quiser ir um dia, Wellington, conhecer a nossa fábrica de placas, o pessoal lá, vou falar para você, viu, trabalha bastante e assim tem um amor naquilo que faz, sabe? Sai todo dia, é sinalização horizontal, é vertical, são semáforos, né? E eles procuram fazer o melhor, né? Mas como a cidade é grande, de repente, né, as placas ultrapassadas, algumas placas mais antigas, talvez, né, não esteja dando tempo de repor todas, né? Porque tem o desgaste natural, tem o vandalismo, né, que é bem complicado, né? Mas daí a gente vai procurando corrigir até a informação da população é importante, porque a gente não pode estar na cidade inteira, né? Então, caiu uma placa, teve um acidente, derrubaram uma placa aqui na rua X, número tal. Passa lá para o pessoal da GOV, né, o pessoal da Endurbe, daí encaminha para o pessoal da fábrica de placas, né? Mas eu sei que eles dão um trampo bem bacana, né? A fábrica fica ali no distrito, né? E fazem de tudo para estar bem corretos dentro do que é para ser mesmo, né? A gente tem os engenheiros de trânsito que estão sempre junto. Até nisso é bacana falar. Olha só, Giovanni, às vezes a pessoa fala assim, né? A gente vê muito esse pedido. Mas aqui é um movimento danado, nessa rua não dá para ter uma lombada. Às vezes a rua tem um declive enorme. Fala assim, meu Deus, né? Ou tem um movimento só naquele horário, né? Então, tudo isso está ali na legislação. A gente não coloca e tira porque quer, né? É porque está lá na legislação. Tem que atender, né? Não tem jeito, né? É feito todo um estudo, né? Não é simplesmente... Não dá. Porque senão tem muita gente assim, já teve pedido assim. Eu queria muito uma lombada, só que assim, não na frente da minha casa, você coloca na do vizinho. Bem isso. Então, tem a legislação para isso, né? Ela tem que ser, vamos dizer assim, uma legislação imparcial para que consiga atender realmente o coletivo. É o caso, por exemplo, às vezes a pessoa, não sei se já reclamaram para você. Mas o policial me multou aqui, mas eu estava na frente da garagem, mas é minha garagem. Então, colega, como é que o policial vai saber que o carro é seu? E se fosse o carro da outra pessoa, né? Então, o policial tem que sair, vai bater na porta e falar, esse carro é seu? Então, tá beleza. Não tem condição, né? Então, a lei é uma só. Não pode estacionar na frente da garagem, né? Em casos, assim, né, de placas que às vezes assim elas foram implantadas lá legalmente, né, bonitinhas lá, mas com o tempo teve galhos de árvores que cresceram que talvez estão ocupando a frente dessa placa, não deixando tão visível, às vezes até escondendo essa placa. A própria comunidade ela tem como ajudar a Endurbe sobre isso, né? Porque igual você falou, a cidade é tão grande. Cobrir isso é difícil, então a gente precisa realmente da ajuda do usuário, né? A Endurbe, que realmente cuida também dessa parte de poda de árvore para deixar essa sinalização mais visível. Então, através da Endurbe, ela pode pedir para que a árvore seja podada, né? Se tiver essa obstrução, pode ligar na Endurbe ou mandar o e-mail endurbe@endurbe.com.br e daí eles vão lá, olham e na medida do possível vão fazer a poda. Isso acontece bastante, inclusive, né? E é uma coisa super importante, porque se a placa estiver obstruída, fica complicado para o motorista, né? Embora a gente sempre precisa estar atento, né? Chegando em esquinas, né? É sempre assim, ó, é um comportamento que a gente, na dúvida não vá. Quando você chega numa esquina, o sentido é único.
Mas olha para o outro lado, porque vai que vem um ciclista, né, que não sabe que também bicicleta também tem que seguir a legislação. Vai que vem um ciclista. Então, né, você tem que sempre ter um cuidado dobrado. Mas se a placa estiver obstruída, né, comunica para que a Endurbe peça para que a poda seja feita. Né? Eu já vi muito assim, condutor que se envolve em acidente, em cruzamentos, e depois vem relatar pra gente assim, ó, mas essa placa tá escondida. Aí a gente vai lá, a gente até vê que os galhos tomaram um pouco à frente da sinalização, só que essa pessoa ela fala assim pra gente, eu passo aqui há muito tempo, e faz tempo que tá assim, e a comunidade não ajuda, porque é justamente isso aí, é trabalhar em conjunto, né? Para todo esse movimento do trânsito mesmo. Se essa pessoa está passando ali há tanto tempo que já viu isso daí, porque ela também não entrou em contato com a própria Endurbe para fazer esse serviço, né? Então a gente assim precisa da colaboração de todos, né? As ruas estão aí para a utilização de todos, né? Para que a gente possa melhor utilizar, a gente precisa realmente de uma boa sinalização. Só que para a Endurbe cobrir tudo isso aí, ela também precisa estar sabendo do que está acontecendo. Né? Sim, É como um vazamento de água na frente da sua casa. Se começou a vazar água, você vai ligar pro DAI, né? Ó, porque o DAI precisa saber que tem um vazamento de água ali para fazer esse reparo. Assim, nossas sinalizações. Ó, eu acho que esse cruzamento precisa de uma nova pintura de solo. A Endurbe tem que saber disso daí, né? Sim. Não adianta a gente, ó, eu tô passando aqui faz um mês e a Endurbe ainda não veio aqui recuperar essa sinalização. Tem todo um planejamento, um cronograma, né, que eles vão seguindo para que consiga abarcar a cidade toda, né? E é bastante coisa, viu? O caminhão sai de manhãzinha lá da fábrica de placas e volta todo dia à noite, sempre para procurar atender, né? E daí aproveito também falar da questão do vandalismo, né? Quem rouba a placa, quem derruba a placa, ai, gente, que ideia, por favor, né? Deixa as placas lá, né? Que é dinheiro nosso, que é gasto 2 vezes com uma coisa, né? Que, poxa vida, você está jogando dinheiro fora, muito né? isso na cidade, né? Então, tem aquelas, né? Às vezes a pessoa rouba a placa de pare para ter em casa. Não mas enfim, né? Se já levaram até o Bauruzinho, quem dirá uma placa de pare? Pois é. Enfim, né? Hoje o nosso Bauruzinho tá salvo ali no terminal rodoviário. Os taxistas cuidam dele lá, dele fica lá. aí, né? Porque não é, né? Então, porque a gente precisa, inclusive, retomar isso, que o que é público não é dos outros, é nosso. Então, as placas, a sinalização, as praças são nossas. A gente que precisa manter para que isso, a gente possa ter o bem delas também, né? E assim fique tudo certo, né? Até para quem não é de Bauru, para quem não passa tudo ali toda hora, saiba que tem a placa ali, né? Porque também, sabe, Giovanni, técnico de futebol e engenheiro de trânsito, isso aí, né? A gente tem bastante, né? Então, a Endurbe vai mediando esses casos, né? Vai vendo, mas sempre seguindo a legislação. Sim. Isso é bacana. Voltando assim mais para as palestras, né, que vocês fazem. Você está hoje na Endurbe há mais de 20 anos já, né? Já tenho 27 anos. 27 anos. Tem muita experiência nessa educação do trânsito. O que a Endurbe preparou para essa Semana Nacional do Trânsito, vamos dizer assim? O que mais vocês têm trabalhado? Legal. Todo ano, o Senatran, né, que é a Secretaria Nacional de Segurança do Trânsito, ela define um tema. Então, o tema esse ano, né, no Trânsito Escolha a Vida. Em cima desse tema, a gente pensou em abarcar as 3 faixas etárias, né, tanto crianças, como adultos, como terceira idade. Então, a gente teve os diálogos na terceira idade, lá na Unisagrado. Aliás, se os nossos ouvintes conhecerem algum grupo da terceira idade, né, chama a gente, que a gente vai ter o maior prazer de ir lá, porque nós estamos vendo que no ano passado e nesse ano, essa faixa etária tem subido muito em acidentes, né? Bom, tivemos também os bloqueios educativos juntos com a polícia, né? E o Circuito Mirim de Bicicletas, que é um dos nossos carros-chefes, né? Em parceria ali com o SESC Senat,
com o SESC e com a primeira companhia, né? E as crianças adoraram a primeira companhia. Ver as viaturas, foi tudo de bom. Ah, a gente também adorou, criançada. É bem legal, porque daí você já chama, né, de uma maneira bem lúdica, né, para o conteúdo do trânsito, né, para que ela fale em casa e que daí puxa a orelha do pai e da mãe que não faz a coisa de maneira muito certa em casa, né? Então, nós fizemos essas 3 frentes, vamos dizer, né? Tendo a abertura no Vitória Régia, que foi uma coisa bem diferente esse ano, foi bem bacana, né? E vamos até o final do mês aí, com atividades. Hoje a gente esteve numa escola, né? Amanhã a gente recebe mais um circuito lá no SESC Senat, 2 escolas lá no SESC Senat. E tem mais 2 atividades para encerrar, vamos dizer, a quinzena do trânsito. Bauru normalmente faz um período mais longo, né, de atividades. Sim, é muito importante. Você tocou, né, dessa parceria com a primeira companhia, né, deixar o agradecimento aí ao pessoal da primeira companhia, né, o Coronel Valentim, comandante do 4º Batalhão, o primeiro-tenente Júlio César, né, o comandante da primeira companhia, e o Sargento Marlon, comandante do trânsito. Então, é muito importante essa parceria que foi feita da Cidade Mirim desde o ano passado, né? Sim, sim. Vai muito ao encontro do que a gente falou no início, tratar desde muito cedo, né? Essa educação no trânsito. Tem sido muito legal esse ambiente com a criançada. Eles acham o máximo, né? E eu vejo assim, falo por mim, né? Quando eu tinha a idade deles, né? Eu ia no quartel. Eu não lembro se o nome era Cidade Mirim, né? Naquela época. Talvez é mais ou menos essa época aí de 98, 97. E a gente ia no CPI 4. Tinha talvez Cidade Mirim, não tenho certeza se era esse nome. Mas era praticamente o mesmo evento. E esse evento, junto com outras parcerias, né, que teve com a Polícia Militar, né? O PROERD. Foi muito importante, assim, na minha infância, né? Eu olho para trás, muito, né? eu olho para trás, foi muito importante. Então, fazer parte, né? Eu acredito que você tem esse sentimento também. Fazer parte de algo que possa construir algo bom na vida dessas crianças, que amanhã serão futuros usuários do trânsito. Sim, é o que a gente quer, né? Dar um momento de distração, de leveza, mas falando de um assunto muito sério, né? Porque onde a gente vai, a gente sabe que, assim como eu, tem pessoas que perderam, né? Ou tiveram um familiar envolvido em algum acidente de trânsito. Então, a gente quer com que essa mensagem seja repassada e, quem sabe, a gente consiga uma mudança de comportamento, né? É o que a gente quer trânsito com vítima fatal 0, né? Hoje nós estamos com 15 vítimas fatais. Nós estamos em setembro. Esse ano passou correndo pra caramba. Às vezes Sim. eu falo, meu Deus, nós estamos em setembro. Em relação ao ano passado, baixamos um pouquinho, mas sim, infelizmente não é ideal ainda. Nem 1, nem 2. Eu queria 0, né? Todos nós queremos. Então... E a gente quer que daqui para frente, então, vamos ficar, né? Parar esse número, que esse número é um número terrível, né? Vítimas fatais, não, né? Aliás, acidente nenhum, né? Mas, para isso, cada um precisa fazer a sua parte, né? A gente precisa olhar para o poder público, precisa isso aqui, precisa aquilo lá, mas e a nossa postura, né? E a nossa capacidade de reação perante uma diversidade grande no trânsito. E um buraco, uma bola com uma criança atrás, né? Caiu alguma coisa. Então, precisa estar sempre muito atento, né? Para que a gente não tenha acidente no trânsito realmente, né? Eu acho esse tema muito importante. Inclusive, a Eleonor do SESC Senat, ela teve aqui, né? Aí, estamos trazendo novamente esse tema para abordar. Aproveitar a Semana Nacional do Trânsito para conscientizar o pessoal aí, né? Só que, assim, voltando para a criançada, eu lembro de ter visto de palestra que você usava até fantoches no shopping para conscientizar a criançada. Como é que é fazer isso daí? Eu devia ter trazido os bonecos. É a peça E Agora Maria, né? Que a base é que é uma criança mais ativa e a outra que vai falando, não é assim, tem que fazer desse jeito, né? Porque daí tem muita criança...
a Maria, ela é um pouco hiperativa, né? Meu lado criança mais forte, né? E ela fala muito, muito rápido, e ela esqueceu de usar o cinto, né? E a Carlota, amiga dela, vai ajudando e mediando o comportamento dela, né? Então, é bem bacana porque as crianças se identificam. E engraçado que, como ela é muito falante, muito assim, né? As crianças que mais são assim são as que mais reprimem a Maria. Teve um menino uma vez, eu lembro, faz uns 4 anos, assim, que eu ouvi ele falando, depois a professora falei, e ele é o que mais fala na sala de aula, né? Quando a Maria estava lá falando muito forte, ele falou para o Lauro, que fica na frente do teatro, ele falou, tio, bate nela! Então, você vê que tem uma identificação, né? Sim. E acaba que isso produz um efeito, né? Porque fala, nossa, olha só, né? E é bem bacana. A gente procura sempre, né, essa pegada mais lúdica, né? Para que a gente consiga abordar com leveza realmente os temas, né? Assim, a Endurbe, além essas parcerias que você já citou, Polícia Militar, SESC-Senat, Via Rondon. existem outras parcerias também? Igual, o que eu lembro de ter pesquisado, acho que você tinha feito num shopping, se eu estiver enganado. Foi acho que um convite extraordinário que o shopping fez para que a gente fosse lá. Eu não lembro se era um período específico, mas não só nos 2 shoppings nós fomos, porque daí, num período de atividade de férias, nós fomos no outro, né, outro shopping. Aliás, olha, até em igreja já fui. O Verdade. padre, uma vez, o Monsenhor Almir, né, nos chamou uma época para fazer um pedaço da peça na igreja que ele abordou. Aliás, isso, Giovanni, olha que bacana, porque a gente tem chamar aí nesse momento, né, os líderes religiosos, porque olha só, não só a família, não só a escola, mas as religiões se unam por essa causa também. Quantas pessoas não vão, né, ao culto e que um pouquinho você pode dar uma diquinha ali para que salve a vida dela, né? Seja como pedestre, seja como motorista, né? Mas que fale desse assunto também durante esse momento espiritual, né? Para que a gente possa aí ter mais parceiros ainda falando de um tema em comum para melhoria da vida de todos, né? Quem sabe agora a gente não consegue chamar, né? Tem que haver a participação de todos, né? Sim, Todos são então. chamados para sempre ajudar a melhorar. A empatia é tudo, né? Então. Se tem empatia pelo próximo, o que podemos ajudar. Porque a gente tem o costume de olhar só para si, né? Sim. Não, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas o que seria bom pro coletivo? Não é verdade? É verdade, é verdade. Então, pessoal, nos ajudar, tudo isso que a gente vem falando, de comunicar em Endurbe. Você acha que isso aqui está errado? É uma sinalização, uma iluminação. Você não sabe para quem ligar, para quem questionar. Fala com alguém, liga para a Endurbe, que eu tenho certeza que a Endurbe vai direcionar, né, para quem de direito, vamos dizer assim. E outra coisa que eu não posso deixar de falar, Giovana, é que assim, ó, a gente precisa começar a encarar o trânsito de uma maneira um pouco assim, um pouco mais abrangente, em pensar na mobilidade como um todo, né? Porque até então a minha geração entendia o trânsito como só voltado aos carros, mas hoje a gente precisa entender que o trânsito é do carro, mas é do pedestre, é do ciclista, é do motociclista, é de todos. Então a gente precisa aí pressionar, né, as nossas comunidades e depois o poder público para que garanta, né, que realmente a acessibilidade a todos, né? A gente já tem visto isso acontecer, né? Já tem visto a ciclovia ganhar aí novos percursos, né? Para que a gente tenha um trânsito aí também que não fique tão focado no carro, né? Porque o carro, ele foi uma solução bacana. Só que hoje a gente olha assim, né, o carro e a moto, a gente vê numa outra ponta que também tem lados negativos que estão pesando, né, a poluição do ar, né, a dificuldade de estacionamento, congestionamento, próprio acidente. Então, se a gente conseguir fazer com que a cidade tenha outras vias, né, uma via segura para o ciclista, uma via bacana para o pedestre, para que a gente
possa compartilhar essa via e ser mais seguro e não tão, vamos dizer assim, congestionada numa só, né? Então, a gente pensar nisso também, né? E que todo mundo tem direito, o cadeirante, né? A pessoa com baixa mobilidade, né? Para que todos possam usufruir da nossa cidade com todo o seu direito e com todo o seu dever. Sim, Né? Isso é muito importante mesmo. A internet foi um boom aí, a informação tá para todo mundo. Você acha que o pessoal tem usado pouco a internet para buscar esse tipo de informação? Você acha que o pessoal tô habilitado e vou tocar pro trânsito? Você acha que poderiam utilizar mais dessa ferramenta para se informar, né? Ou procurar aprender outras coisas que talvez o curso de formação de condutores aí é um período tão rápido, Curto, né? Tão curto, né? Se aprimorar, vamos dizer assim. Então, fica um apelo para que as pessoas busquem lá, né? Os vídeos de educação para o trânsito, né? Para que vejam, né? Realmente que a gente precisa ampliar o nosso conceito de conduta preventiva, né? Quer ver uma coisa que, falando da mobilidade, aliando, né? Põe lá, giro holandês no YouTube. Lá na Holanda, como a gente tem muita bicicleta, então a pessoa para o carro, ela não olha no retrovisor, ela faz assim com o pescoço, para ver se vem vir na bicicleta, porque daí a hora que ela abriu a porta do carro, ela não derruba o ciclista, né? Então, olha uma dica bacana da gente, né? Também fazer isso agora, né? Busca o vídeo lá para você ver quanto a gente pode evitar de um acidente. Porque às vezes você está ali tão pensando que você vai fazer, você abre a porta, pau, já derrubou o São motociclista ou pequenas ciclista. ações, né, que a gente evita Nossa senhora, nossa senhora. um bocado de transtorno. O próprio ajeitar certo o retrovisor, tem várias dicas bacanas na internet de como procure sites confiáveis, aliás, né? Como Não utilizar a vão. seta. Então, não é opcional, gente. Aqui em Não Bauru, é em opcional. Bauru é difícil. Então, tem que dar a seta, né? Tem que daí, quando a pessoa está dando a seta, você cedeu o lugar, né? Né? Desligar a seta também, às vezes, né? Porque às vezes a pessoa vai dando a seta e esquece, né? E tchau, né? Bauru tem uma coisa que, assim, as pessoas andam muito pela esquerda. Eu acredito, não tenho nada científico nesse sentido, mas acredito, como a cidade cresceu em volta da Rodrigues Alves, na Rodrigues Alves, como tem a parada dos ônibus à direita, as pessoas acostumaram a ir na esquerda porque o ônibus está parado à direita, né? Então, daí repetem esse comportamento na cidade inteira. Anda devagar e à esquerda, em todo lugar. Não cede o lugar Não mais cede e o lugar. vida que segue. E quando a gente tira a carta, a gente sabe que a via da esquerda é mais para ultrapassagens, né? Não é para correr, mas é para ultrapassar quando você precisa de uma velocidade um pouquinho maior, né? E daí a pessoa tá do domingo na Duque de Caxias, você olha assim, 11h30, todo mundo na esquerda, daí passeando, né? Até um tempo atrás, quem andava na direita ali ainda tinha desculpa que o asfalto estava ruim, ondulado. Agora o asfalto tá lisinho. Então, vamos voltar aí a andar bonitinho, né? Que é outra coisa que pode evitar também, né, um problema. Porque se tem uma pessoa, de repente, não apressada, mas se ela está com, de repente, um acidentado, uma pessoa que teve um machucado qualquer, ela precisa passar rápido, ela não consegue passar rápido, né? A gente já viu caso, inclusive, de ambulâncias, né, com a sirene ligada, a pessoa não deixa passar. Poxa vida, mas por que isso? Né? E, infelizmente, também é um causador de briga de trânsito também muito grande, né? As pessoas muito impacientes, por qualquer motivo estão discutindo, estão brigando. Às vezes acaba até em tragédia. O trânsito acaba sendo a ponta do nervosismo, né? Você briga em casa, daí você discute no trabalho, daí a hora que você vai para o trânsito, a pessoa entrou na sua frente, assim, nem foi tão abrupto o movimento, mas daí você já fica
né, enlouquecido, já Tava quer no seu descer pra limite porrada. já. Porque daí, né, é uma invasão como se fosse um espaço pessoal, né, o carro, né, uma coisa assim, né, como se tivesse tocado no seu próprio corpo, né. Então precisa ter paciência para evitar, porque daí você evita a briga, de repente vai saber até onde a outra pessoa quer ir, né, você vai se machucar gravemente, né. Pra quê, né? Pra quê? Só, como dizer os pinguins de Madagascar, sorri e acene, né? Pronto, Bem isso. acabou. E aí, você acha que tem algum ponto que a gente deixou de falar que seja muito importante? Ai, Fique à vontade. ó, posso falar uma coisa aqui, aproveitando que nós O estamos aqui? microfone é seu. É assim, ó. Então a gente pensar no trânsito realmente, né, com muita atenção, né, sempre pensando na possibilidade de ter um acidente, então a gente saber como evitá-lo, né, e mais que isso, para quem tem filhos, sobrinhos, pensar que a sua palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, não adianta a gente da Endurbe, os policiais militares, falarem com as crianças, sendo que o pai e a mãe faz errado. Né? Na entrada ou saída da escola, todo mundo quer parar na porta da escola. Para um pouquinho longe, né? Vai com tranquilidade, né? Então, seja sempre o exemplo, para que a gente tenha aí, né, uma comunidade bem melhor, né, num futuro próximo e para sempre, né? Como é que é vocês têm um feedback dessas palestras que vocês dão, principalmente para as crianças? Então, a gente não tem como quantificar, né? Porque não dá para quantificar o não acidente. Mas a gente encontra, né, os pais que nos falam que a criança falou e que a partir de agora ele presta muito mais atenção no trânsito, né? Que ele não passa mais no amarelo, né? Que a gente sempre fala muito isso para a criança, né? Que é o amarelo para falar para o adulto, que não é para passar rapidinho. É para atenção pare, né? Então, que daí, a partir desse momento que a gente foi até eles, a criança já não deixa mais que passe no amarelo, né? Que preste atenção, que não use o celular. E isso é bem bacana para a gente, né? Até adultos mais, né, que viram ou foram no circuito, né, falam que pensam sempre na atividade que tiveram com a gente. Então, para a gente, isso é muito legal. Eu acho que é muito importante mesmo. Eu tenho um exemplo dentro de casa. Tava falando pra você, né? Meu filho, o Brian, fez 3 anos agora. Um beijo, né, Brian? Eu saio com ele e ele fala pra mim a todo momento: Papai, vermelho pare. Tá mais atento do que eu. Belezinha. Verde vai, verde vai. Papai, vermelho pare, vermelho pare. Então, uma criança de 3 anos, ela já tem por mais que ela não saiba o que signifique realmente aquilo ali, o que pode causar o não cumprimento daquilo, ele já é um cumpridor, vamos dizer assim, e me cobra. Me cobra. Então, eu tenho essa experiência dentro de casa. Se o meu filho de 3 anos, ele me cobra, então eu tenho certeza que surte muito efeito mesmo. Essas conversas, essas palestras com as crianças aí, seja elas de 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, né? Porque eles vão cobrar os pais. E essa cobrança vai gerar mais conscientização desses pais, né? Igual a gente tem mais nas periferias, vamos dizer assim, da cidade, né? Mais nos bairros. Pai que anda com os filhos nas motocicletas, Sem cinto. sem capacete, criança menor de 10 anos de idade, né? Não tem nem tamanho para colocar o pé no apoio, né? Super perigoso. Crianças que vão no carro sem o cinto de segurança, muitas vezes sem assento, sem cadeirinha, né? E muitas vezes a desculpa é porque é só até ali. É aí que acontece o acidente, Aí que quando tá o você perigo. relaxa, né? Só até ali. Né? E você sabe, Giovana, que uma vez a gente teve um pessoal de uma editora Calemera, quando a Endurbe comprou isso bastante tempo, um material bem legal assim para distribuir para as escolas. A palestrante da editora veio falando da importância da cadeirinha, né? Ela falava assim: mas o pai fala assim: mas é caro. Daí ela virava e falava assim: quem disse que ter filho é barato? É bem isso, né? E para você ter ele seguro, né, você tem que
tem esse custo, tem que né? investir. Né? Tem que investir. Tem que investir na nossa segurança, na segurança da nossa família. Sim. Não é verdade? Então, vai comprar um assento, vai comprar uma cadeirinha, verifica as características da cadeirinha, se ela atende realmente o seu filho, o seu parente, né? Porque lá tem as características, seja ela de peso, altura, não é verdade? Sim. Então, a gente andando certo, a gente já corre um risco enorme, É né? verdade. Imagine é a verdade. gente sendo imprudente nesse ponto, né? Sim. Quantas vidas não poderiam ter sido salvas por uma utilização de um cinto de segurança, né? Por uma velocidade mais compatível com a via. Então, nesse ponto, até inclusive, lembrando da fala do amigo, né? Muita gente fala assim, nossa, mas a Endurbe colocou uma placa ali de 40 km por hora, que horror, que velocidade baixa. Então, amiga, só que o fato é que, quando você desce do carro, você é pedestre e 40 km por hora, num choque com o carro, já faz um machucado grave, né? Se está 40 km por hora, é porque a gente tem que pensar também no pedestre. Tem Né? um motivo aquilo ali. Tem um motivo. Eu sempre falo, quando eu vou falar com os jovens, que assim, essa ilusão do Veloz e Furioso acabou com a própria vida do personagem principal, né? Que não está aqui para aproveitar da fama do filme dele, né? Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. A vida não é videogame. A vida copia a ficção também. A gente tem que aproveitar. Não tem outra essa aqui, então vamos aproveitar para vivê-la bem e de maneira com que a gente tenha sempre segurança, né? Para que a gente tenha uma vida melhor e mais feliz. Sim. Tem uma frase que o pessoal fala, né? Que a gente só vive uma vez, né? Então. Eu costumo pensar um pouco diferente, né? A gente vive a cada dia. A gente só morre uma vez. Sim. A gente só morre uma vez. Isso é fato. Mas viver, você vive a cada dia, a cada amanhecer, a cada despertar. Você tem uma nova chance de fazer diferente, de fazer melhor. Não é porque você fez errado até hoje que você tem que continuar fazendo errado. Vamos tentar fazer o certo a partir de agora. É verdade. Né? Isso é fundamental. Ai, Giovanni, posso falar mais uma Pelo amor de coisa? Deus. Nossa Senhora, sabe o que eu lembrei? Porque assim, ó, quando a gente fala de drogas no trânsito, a gente pensa ali nas drogas ilícitas, certo? Ah, então, porque usou isso, usou aquilo, e daí, consequentemente, tem um reflexo no trânsito, né? Se você dirigir com as drogas, elas vão alterar o seu comportamento. Só que a gente esquece que tem as drogas que vendem em drogaria, né? Então, tem remédios que alteram realmente o seu comportamento, mesmo que seja um pouco, mas se você for dirigir sob efeito daquele remédio que você não sabia que te dá sonolência, você pode ter um problema grande, né? Esses dias, inclusive, a gente teve um relato de uma senhora que falou que o marido veio dirigindo para casa, já não estava legal, porque a diabetes dele baixou, né, de repente. Ele veio dirigindo, olha só, veio dirigindo até a casa, não devia, já ter vindo dirigindo. Chegou em casa e já perdeu o sentido, porque a diabetes, né, segundo ela nos contou, a hora que cai, assim, de repente a pessoa fica meio sem saber o que está acontecendo. Diz que ele atravessou a avenida e caiu no meio da avenida. Então, olha só, o quanto hoje a nossa saúde, né, quando a gente usa uma medicação ou quando tem a falta dela, o quanto isso também atrapalha no trânsito. Né? Você tem um mal súbito de repente, né? E de repente se machucar ou machucar alguém. Então, essa questão dos remédios, não é porque o remédio, eu tomo um relaxante muscular que é super tranquilo para mim, se um amigo meu tomar, aquilo vai ser tranquilo para ele também. Né? Então, precisa ser bem conversado com o médico isso. Né? Isso vai afetar a minha direção? Né? Eu tenho mais isso e isso de problema de saúde. Vai afetar a minha direção? Se for o caso, não dirija mais. Vá de Uber, né? Que é bem mais tranquilo. E hoje a gente tem vários serviços, né? Seja ele através de aplicativo, né? A Uber 99 como exemplo. O próprio táxi, que ainda está aí, né? Para a utilização da população. Mas o que a gente tem visto é que eles não querem abrir mão disso. É uma coisa de autonomia, né? Autonomia. É coisa de autonomia. Né? Até mesmo os jovens, até acho que tem mudado um pouco,
Mas, por exemplo, eles saem final de semana, à noite e bebem à vontade e querem continuar dirigindo, né? Cada um sabe onde o calo aperta, mas você saiu, vai se divertir, quer beber à vontade. Mas saiba que você não está colocando somente a sua vida em perigo, como a vida dos outros usuários também, né? É. Sempre que a gente encontrava o pessoal que trabalha super, né, pessoal bacana, que, nossa, tá numa linha de frente bem violenta, o pessoal do SAMU, né, sempre tinha, eles nos passavam alguns pontos, né, o Tiago Lavarce. O motorista que dirige alcoolizado, normalmente, ele não se machuca, mas ele mata a outra família, né? Então, é bem complicado isso, né? Se você usa alguma coisa ou você não está legal, você vai ser responsável pela vida de outra pessoa, né? Pensa, você bebe, daí bebe mais, daí bebe mais, porque daí você acha que você está bem, né? E daí você pega o carro, daí você não vê sinalização nenhuma, daí você não usa o cinto, e daí você quer correr, né? O álcool, ele vai desligando os interruptores no cérebro, né? E você vai perdendo todo o senso, até que você não perde a distância, e daí você... A chance de ter um acidente é enorme, né? Então, beber ou não dirija mesmo, né? Chama aí, faz o motorista da vez, chama o aplicativo, chama o táxi, vai de ônibus, fica na balada, volta no outro dia, enfim, né? Mas preserve a sua vida, né? Sempre. Sim. No trânsito, escolha a vida. O tema, ele vai no ponto, né? A polícia militar, através do seu pelotão de trânsito, né? O pessoal que tem patrulhado aí diariamente, tem tentado coibir, né? Seja através de bloqueios de trânsito, inclusive com as ODSI, né? Em conjunto com a Polícia Civil, Detran. E, infelizmente, tem condutores que são parados nesses bloqueios de trânsito que acham que aquilo não é necessário, né? Mas aquilo ali é um bem que não dá para mensurar, não dá para colocar em estatística. Seja para prevenção de acidente, seja para talvez até uma recuperação de um bem. Esse bloqueio ele pode vir a recuperar um bem seu que pode ter sido furtado, roubado, né? Só que no momento ele só está pensando no onde dói mais, né? No bolso. E acaba achando que aquilo ali não é relevante. E onde é fundamental. E a maioria dos condutores, infelizmente, tenta transferir essa responsabilidade. Onde a responsabilidade é única dele. Ele optou em conduzir esse veículo sob influência de álcool ou qualquer outra medicação, né? Então, eu acho que conscientizar mesmo esse motorista, saber que depois que ele optou em pegar essa direção, talvez não dê mais para voltar atrás. Depois que ele se envolveu num acidente, já foi, né? E tomara a Deus que o resultado seja só dano material, que só vai doer no bolso. Sim. Porque carregar essa culpa, igual você está falando que é praticamente estatístico, né? O condutor alcoolizado, na maioria das vezes, ele não vem a óbito, mas ele causa a morte da outra parte. Até onde compensa tá sendo imprudente a esse ponto. Então, depois você vai explicar para a família da pessoa, né? Que não, eu só bebi um pouquinho. Não, tava bom para dirigir. Né? Não há. Cara, é um papo assim, ele é muito sério, né? Ele é necessário. Infelizmente tem muitos jovens que às vezes vão ouvir isso aqui, isso é balela. Igual a gente tem visto, infelizmente, também pela cidade aí, rolezinhos, vamos dizer assim, que poderia ser saudável. Um passeio entre amigos, mas que infelizmente na maioria das vezes
acaba ocasionando algazarras, seja manifestação de manobras perigosas, onde ele mesmo pode vir se acidentar ou envolver-se num acidente e acidentar o próximo. Eu sempre indico, Giovana, quem quer assim uma coisa radical, a gente tem aqui pertinho, ó, Brotas, cidade linda, cheia de esporte radical lá com segurança. Bora lá, né? Na rua não, né? Com certeza. Vai lá, ó, tão legal, né? Poxa vida. Olha, estamos chegando aí ao final do podcast. Igual eu falei, é sempre um tema muito complexo, vamos dizer assim, né? De conscientização mesmo. Vai ter pessoas que vai pensar diferente. Eu não faço assim. Né? Porque acaba pensando somente no eu, nunca batendo essa empatia pelo próximo no trânsito. Mas o que você gostaria de falar, deixar de mensagem pro pessoal? Fica à vontade. Então, é fácil, como você falou, né? A gente transferir nosso problema à responsabilidade do outro, né? Mas que a gente repense na gente, né? Então, a partir da gente, o que eu posso fazer de melhor, né? Será que de repente, nunca mais estacionando em vaga preferencial, né? Nunca mais, seja num estabelecimento privado ou não, né? Dando a seta, né? O que a gente pode fazer para melhorar a nossa parte? E a partir daí a gente cobre com que os outros também, né? E o próprio poder público faça a sua parte para que a gente tenha uma cidade cada vez mais legal. Bauru é uma cidade linda, 124 anos, é 124, né? 27. 27, 127 anos, eu me Tá perco, ficando né? velhinho. Ai, meu Deus. Experiente, né? Experiente. 127 anos, uma cidade que já viu tanta coisa, né? E que a gente espera que veja as futuras gerações e que assim a gente não tenha, né, tanto acidente, né? Então, a partir da gente, o que a gente pode fazer para melhorar para todo mundo, né? É isso. No trânsito, escolha a vida. Ó. Presente! Trouxe um presente pra você. Ai, tem o meu nome, gente! Não, com certeza. Olha só! E não é a Karina ainda, porque eu sou do tempo dos nomes duplo. Olha só! Então, Obrigada. eu falo isso aqui todo o programa, mas eu faço questão de falar de novo sempre. Eu penso assim que presente bom é aquele que a gente usa. Né? Então, eu espero que você use muito, que ajude você no seu dia a dia, com o seu cafezinho. Água, né? toma água o dia inteiro. Água, que você possa aproveitar. Obrigada, né? Giovana, que um legal. presente simples, mas é com todo carinho mesmo do nosso podcast aqui. Obrigada, valeu. Obrigado pela sua presença, ter trazido essas informações. E são informações assim que são necessárias, que às vezes nem todo mundo tem ou nem todo mundo para pensar, né? Infelizmente, acho que hoje no trânsito aí a maioria das pessoas, elas pegam um veículo e saem. É que a gente tem que pensar assim, ó, Giovanni. Posso contar uma história? É assim, ó. Diz que muito antigamente os deuses lá no Olimpo estavam reunidos, né? E o deus mais jovem, que não conhecia a humanidade, ele queria muito vir para cá para nos conhecer. E não tinha oportunidade. Mas daí ele teve uma ideia. Ele falou assim, eu vou pedir para levar a joia da verdade. Daí eu consigo conhecer a humanidade. E ele propôs, né? Os deuses acharam melhor não. Daí passou-se mais alguns séculos. Ele voltou lá e falou, deixa eu levar a joia da verdade. E insistiu tanto, que daí os deuses falaram, então você pode levar. Mas a hora que ele estava chegando, ele ficou tão embasbacado com o que era a humanidade, que ele tropeçou e caiu. E a joia da verdade fragmentou e espalhou por todo o nosso planeta. Então, a partir daquele dia, a gente precisa pensar que a gente não encontrou a verdade absoluta. A gente encontrou um pedaço da verdade. Né? E nisso, no trânsito, é certo o meu direito de passar ali agora? Ou é certo com que todos devemos achar um momento para que passemos juntos? É certo que só a Endurbe tem que fazer a sua parte? Só a Polícia Militar que tem que fazer a sua parte? Ou todos nós devemos fazer a nossa parte juntos? Para que assim todas as nossas verdades somem a uma verdade única, né? Que a gente tenha uma vida melhor e mais feliz.
né? Muito legal. Que você venha pensar, refletir e ter mais empatia no trânsito, mais responsabilidade, seja prudente, né? Que isso salva vidas. No trânsito, escolha a vida, né? Com certeza. É isso. Pessoal, agradeço muito vocês que nos acompanharam até aqui. Compartilha aí com os amigos aí que tenho certeza que esse assunto, esse tema é muito relevante para todos nós usuários do trânsito. Que usuários do trânsito não é somente quem conduz um carro, uma moto, os pedestres também, né? Todos temos que nos conscientizar, né? Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Deixa um likezinho lá, curta aí o nosso podcast, compartilha com os amigos, vamos transmitir esse conteúdo, né? O nosso podcast, eu tenho sempre falado que aqui é onde o conhecimento transforma e as vozes são inspiração, né? Porque o conhecimento que aqui tem vindo e transmitido através desses microfones são necessários. São coisas do nosso dia a dia, simples, só que faz uma baita de uma diferença no nosso cotidiano, né? Então, mais uma vez, obrigado. Queria agradecer aos meus apoiadores, novamente a doutora Joyce e o seu escritório JV Advocacia Militar. Então, novamente, você aí, policial militar, policial penal, que precisa aí de uma representação, chama lá a doutora Joyce e o seu escritório. Tenho certeza que ela vai melhor representá-lo. Agradecer aí a Ju, mídia social, que tem cuidado do nosso Instagram. O pessoal adora que eu falo Instagram. E a barbearia Jordan Black, que tem deixado aí o corte do Didio em dia, né? Então agradeço a todos vocês. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Pedrão, obrigado pela transmissão. E até o próximo episódio do Fala Gigi Podcast. Noah, muito obrigado pela presença. Nada. E eu espero que nós tenhamos uma outra oportunidade para trazer novos assuntos sobre legislação, do trânsito, né? Sobre conscientização mesmo, que é um assunto, um tema fundamental. Eu trago as bonecas no próximo. Legal. Fechou. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio do Fala Gigi Podcast. Valeu!